Esse é o reino de Deus. O reino de esmiuçar tudo. Esses reinos de hoje. Tá? Porque quando chega nos dedos aqui, agora você vê o que vai acontecer com eles. Bem, essa é a primeira visão. Estou sendo bem sucinto, bem rápido. Tá? Aí Deus passa mais uns anos, aproximadamente, acho que mais ou menos assim o segundo ano. E então, irmãos, para você ter uma ideia, ó, aqui foi dado a Nabucodonosor. Nabucodonosor, só para você ter uma ideia, tá? Nabucodonosor aqui, irmãos, ele vai perder o cargo por 7 anos. Por 7 anos. Vai pastar como animais no campo. Tá? E aí depois disso tudo, já no primeiro ano de Belsazar, Daniel estava lá, já era mais velho agora. E ele mesmo teve uma visão. E essa visão aqui. Tá vendo? Essa visão aqui. Aqui Deus deu a visão para ele também, porque ele tinha que interpretar para Nabucodonosor. Mas agora ele mesmo tem a visão. E ele sonhou com um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca e crescido mais de um lado que do outro. Vocês estão vendo lá? Tá vendo? Vocês estão dando para ver aí. Tá? Crescido mais de um lado que do outro. Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E um animal espantoso com 10 chifres, dentes de ferro e com 10 chifres na sua cabeça. Parece assim que eram... Vocês notaram que as igrejas estão lendo isso aqui de maneira fria e ninguém atenta para isso? Vocês estão observando isso? Qualquer coisa que vocês tiverem aí, irmãos, pergunta, levanta a mão. Ó, não entendi, volta um pouquinho atrás e explica de novo. Sem problema nenhum, tá? Porque pode ser que a gente tenha uma linha de raciocínio que de repente você não conseguiu acompanhar. Levanta a mão, tá? Levanta a mão e pergunta. Olha só. Aí, meu querido, agora vem a interpretação. Porque este tudo aqui, quando o reino se dividiu em 10, que é os 10 dedos, foi no ano 476 depois de Cristo. Por quê? Porque Roma, olha só, a Grécia foi de 331 a 168 e Roma foi de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Sobre esse reino, nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Ah, você lembra dos dias de Cristo? O Herodes era prefeito de Jerusalém, o Pilatos era governador e o César Augusto era imperador. Quer dizer, Roma aqui governava tudo. Mataram Jesus, porque os judeus entregaram, mas quem bateu o martelo foi os romanos. Eles dominavam o mundo naquela época. E Jesus, se fosse morto pelos judeus, tem que ser morto apedrejado. Eles não matavam, crucificaram. Isso era com os romanos. E os romanos mataram. Eles governavam o mundo naqueles dias. Mataram todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Mas ainda teve vida de mártir também, porque foi jogado dentro do caldeirão de óleo quente, e depois foi jogado na ilha de Pátimo para poder escrever o Apocalipse para nós lá. Graças a Deus, né? Amém? Por isso, irmãos? Amém? Graças a Deus. Aí, irmãos, quando ele tem essa visão aqui, Daniel se espantou muito. Tá? O leão com asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças e o grande animal que não tinha aparência na fauna do mundo. Tá? Aí, com 10 chifres. E ele recebeu a orientação que o leão era a própria cabeça de ouro, era a própria Babilônia. O urso com 3 costelas na boca era o próprio Médio e Persa. Por que 3 costelas na boca? Porque eram 3 reinos que os Médios e os Persas, Dario e Ciro, os 2 braços, iriam conquistar. O reino da Babilônia, Egito e Lídia. Eram as 3 costelas na boca. Crescido mais de um lado do que do outro, era Dario e Ciro. Dario tinha mais poder porque cuidava da política e o Ciro... o Ciro cuidava da política e o Dario da religião. Tá? Os 2 cuidavam. Por isso que vocês vão ver lá no capítulo 8 depois um símbolo diferente. Olha só. Aí... o urso era o peito de braço, o peito de prata, né? E o leopardo era a Grécia, que era os quadris e o ventre de bronze. Por que 4 cabeças e 4 asas? 4 asas porque o leopardo já é rápido, né?
E Deus botou 4 asas na cabeça dele, para tornar, nas costas dele, para tornar o quê? Ele mais rápido, para dizer para o quê para nós? Que o reino ia ser conquistado, o reino dos Médios e dos Persas ia ser conquistado muito rápido. Foi conquistado em menos de 10 anos. O Alexandre o Grande já dominava tudo. Mas quando ele dominava tudo, ele morreu numa noite. Diz que morreu bêbado. E o reino dele foi dividido em 4 cabeças. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Já pensaram? Detalhe, Deus volta, né? Maravilhoso isso, não é, irmãos? Esse é o nosso Deus. Aí, queridos irmãos, o que acontece? Neste momento aqui, tá? Daniel fica a observar aqui os 4 ventos do céu sendo abalados e as 4 cabeças, cada um um reino, tá? Cada um seu reino, foram para cada um para os seus lugares, dominaram a terra. Ok, mas dominaram até 168 a.C., porque ali entrou o império mais duro, o império das pernas de ferro. As pernas de ferro. E sabe o que mais? Os chifres também de ferro. Mas, gente, aqui não está, mas vou mencionar para vocês. Tá? Vou mencionar para vocês. Dentro desses chifres aqui, Daniel estava olhando e ele parou para observar o 4º animal. Porque o 4º animal era tão poderoso. Por que ele era tão poderoso? Aí ele observou para observar os 10 chifres. Quando ele olhou para os 10 chifres, 3 foram arrancados para crescer. Um tinha olho e tinha boca. Como é que tinha? Tinha olho e tinha boca. O que significa isso? Olho significa sabedoria humana e a boca significa que falava com arrogância e blasfêmia. Ou seja, o que era? Um poder que aqui não foi mencionado. Eram 2 pernas, Roma dos imperadores e Roma papal. Aqui não fez menção, mas aqui já fez. Tá? Porque aqui o chifre pequeno, que tinha olho, ele nasceu na cabeça aqui. Ó. Veja, aqui eram os 10 dedos, eram os 10 países da Europa. Aqui os 10 chifres, os 10 países da Europa. E se dividiu o Império Romano nos 10 países. E agora, irmão, França, Alemanha, Espanha, né? Portugal, esses impérios tudo, cresceram aqui, eram os 10 chifres, tá? Eram os 10 dedos da estátua. Só que aqui teve que um diferente, porque foi arrancado 3 para crescer um. Um que tinha olho e tinha boca. Cresceu a princípio pouco, mas que depois foi crescendo muito e se tornou muito poderoso. O que era isso? Arrogância e blasfêmia. O que é uma blasfêmia, irmãos? Já pensaram? Blasfêmia é alguém querer ser igual a Deus. Pergunto para vocês, tem um poder nessa terra que quer ser igual a Deus? Daniel viu o crescimento dele aqui. Ó. Tem um poder nessa terra que perdoa pecados? Não tem, mas que diz que perdoa, tem. Tem ou não tem? Tem. Não é? Alguém de vocês já se confessou, não? Um padre? Eu já também. Eu já também. Eu já me confessei. Mas o padre pode perdoar o pecado de alguém? Por que não pode? Porque não conhece o que está dentro do coração. Né? Não pode. Mas alguém que iria perdoar pecado, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Daniel viu aqui, ó, na cabeça do animal. Surgiu um chifre pequeno que cresceu muito. E esse chifre pequeno ia fazer guerra contra os santos. E ia vencer os santos. Quando eu digo vencer, irmão, não é que ele iria ser o vencedor diante de Deus, não. Eu estou falando que ele ia vencer porque os santos seriam entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e o que mais? Metade de um tempo. Sabe quanto dá isso? 1260 dias. Na profecia, meu irmão, quando a profecia vai lidar em termos proféticos, por isso está dizendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porque é uma maneira incomum de Deus falar. Quando é uma maneira incomum, ele está falando em tempo profético. Aí ele representa um dia, vale 1 ano. Neste momento aqui, ele está vendo que vai acrescentar mais 1260 anos. Neste momento aqui, ó, em 476 a 538, vai dar em torno de, deixa eu ver, em torno de 40 e poucos anos. Nesses 40 e poucos anos foi feita a transição de Roma, dos imperadores para Roma papal. Quem fez? Constantino. Constantino começou a fazer, mas Justiniano foi o último imperador romano que deu o poder para Roma dos papas. Dali para frente começou os papas. E sabe quando começou? Em 538 depois de Cristo. Aqui, nessa data aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Dessa data aqui, ó. 538. Tá? Neste momento, Roma
papal começou a agir. Começou a ter o seu poder. E aí, queridos, esse chifre, então, o chifre pequeno, que se tornou muito grande, fez grandes proezas. Tá? Em 1260 anos, sabe quanto matou mais ou menos? Sabe quantas pessoas morreram durante esse período? Mais de 92 milhões de pessoas morreram. Eles conseguiram destruir. Pergunto para vocês, era alguma coisa que Daniel tinha que prestar atenção ou não? Irmãos, um poder que iria fazer guerra vertical. Não ia fazer guerra só horizontal como Roma dos imperadores. Só destruir, guerrear. Não, agora não. Alguém que iria até o céu. Não é que ele ia subir lá, mas ele ia mexer na palavra de Deus. Ou seja, alguém que iria fazer da palavra de Deus, que a palavra de Deus fosse falsificada. Então era um poder diferente. Era um poder blasfemo. Era um poder em que iria realmente fazer a diferença, que iria fazer guerra contra Deus. Contra Deus, iria matar os santos do Altíssimo. Ou seja, os santos do Altíssimo seriam entregues a ele. Mas entregue porque Deus pediu para os santos do Altíssimo batalhar contra esse poder. E foi feita uma batalha. Viram falar em Martinho Lutero, viram falar em João Rus, viram falar em Tyndale, viram falar em Wetzel. Todos esses reformadores foram os homens que cresceram durante essa época de 1260 anos que o papado agiu, tá? Com o chifre pequeno. Neste momento, irmãos, aí esse chifre pequeno foi tão forte, tão grande, que durou 1260 anos. E quando ele chegasse no final de 1260 anos, ele ia receber uma ferida mortal. Está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 3. Tá? Estou citando para vocês. Aqui. Apocalipse 13, verso 3. Ele receberia uma ferida de morte. Quando foi que ele recebeu? Aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 1798. Estão vendo? Essa data aqui, ele recebeu uma ferida de morte. Quando ele recebe essa ferida de morte, tá? Ele recebe essa ferida de morte, então Deus se prepara para o fim de todas as coisas. Porque em 1798, ou seja, 226 anos atrás, começou o tempo do fim. Você sabia disso? Começou o tempo do fim. Agora, nós não estamos vivendo apenas o tempo do fim. Aqui nesta tarde nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. Porque o tempo do fim é uma coisa e o fim do tempo é outra. Hoje nós estamos vendo o fim do tempo. O final do tempo do fim. Por isso, irmãos, esta mensagem precisa ser dada ao mundo. Ela precisa ser levada às pessoas. Ela precisa ser mostrada para as pessoas. O Aurir já fez a sua parte. Já fez o seu caderno, né? O seu caderno. Irmãos, apoie esta mensagem. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. Tá? Até 1798 foi o grande animal. O poder papal dirigindo o mundo. Ele recebeu uma ferida de morte. Mas lá no restinho do verso diz assim: a sua ferida mortal foi curada. Foi curada. A sua ferida mortal seria curada. E sabe o que Deus está falando para nós, irmão? Ele está falando que daqui mais uns dias nós vamos ter que encarar o mesmo poder. O mesmo poder vai se levantar no mundo. Vai mudar de novo a lei de Deus. O sábado do Senhor vai ser mudado. E aí, irmão, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Salve-se quem puder. Quem tiver firmado na verdade. Quem tiver sabendo disso. Quem tiver firmado na sua palavra. Vai estar salvo. Mas quem tiver vulnerável, duvidoso, como é que eu vou dizer mais? Duas palavrinhas mais? Permite? Duas palavrinhas mais. Descuidoso, descuidado ou indiferente. Indiferente. Vai todos, irmãos, eu tenho vida. Aí no Brasil, irmãos, o povo está todo descuidado. O povo está todo indiferente.
Impressionante, o povo está todo indiferente. Aí, queridos, passo daqui, como eu falei, eu termino agora, aqui vou terminar a preleção. Oi? Aonde que é a ferida golpeada? Apocalipse capítulo 13, verso 3. Tá? Mas eu vou falar aqui, ó, aqui nessa data aqui, ó. Mas é 1790. que nem no caso, naquela ocasião ali, podemos dizer que foi Deus que usou o ateísmo para frear o poder romano. Tu quer dizer a Revolução Francesa, né? Sim. Revolução Francesa, sim, nós vamos falar na Revolução Francesa agora um pouquinho, tá? Vamos falar na Revolução Francesa, está escrito no Apocalipse capítulo 11, né? Então, ali foi usado, sim, a Revolução Francesa. Na verdade, a Revolução Francesa, quem desencadeou ela, vocês sabem quem foi? Sabe quem foi, não? E sabem? Foi os jesuítas. Por que os jesuítas? Porque os jesuítas, irmão, eles precisavam voltar, tá? Os jesuítas estavam extintos. Foram extintos em 1776 e foram só readmitidos pelo Vaticano em 1814. E os jesuítas precisavam voltar. E como é que eles fizeram? Eles desenvolveram a Revolução Francesa, se infiltraram na maçonaria e nos Illuminati e conseguiram retornar. E o Papa Gregório XIII, né? Para ir contra o próprio sistema. Exato, exatamente. Os jesuítas, irmão, ninguém suportou eles. Nenhum país do mundo, porque eles se infiltram na política. Eles se infiltram em tudo. Nem o Vaticano suportou eles. E um Papa disse assim, forever, nunca mais vocês existirão. E o outro Papa, Gregório XIII, né, 1814, disse assim, forever, vocês estão readmitidos, nunca mais vão ser extintos. Então um diz uma coisa, aí você veja, né, e eles dizem que o Papa é infalível. Eles falam que o Papa é infalível, né. Veja, um diz que nunca mais, e outro diz, nunca mais vocês vão ser extintos. 1814. E aí, meu irmão, 1793 a 1798, tá? Foi a Revolução Francesa. Ali eles conseguiram voltar. E conseguiram atingir qual é o país? Qual é o país que os jesuítas decidiram agora a conquistar para Roma? Eles foram em Roma e disseram assim, Roma, Papa, enquanto nós não conquistar os Estados Unidos para Roma, nós não vamos conquistar o mundo. Quando nós conquistarmos os Estados Unidos, e foi mesmo exatamente o que eles fizeram. Eles foram atrás, um maçom, por exemplo, ele esculpiu a Estátua da Liberdade, botou na ilha de Manhattan, né? Em Nova York, e aí ali está um instrumento que diz que é a Estátua da Liberdade, mas na verdade é um instrumento maçom, foi esculpido pelo maçom da França, tá? E colocaram o primeiro país a reconhecer os Estados Unidos como nação foi a França. 1776. 1789 foi a primeira Constituição americana. E os jesuítas já estavam partindo para lá. Para quê? Para conquistar os Estados Unidos. E conquistaram, botaram 11 províncias. E conquistaram os Estados Unidos todo para o Vaticano de novo. É isso que eles precisavam. Vocês viram a campanha 2025 de Trump? Quem é que liderou? Um jesuíta. Os jesuítas que estão liderando, estão por trás do último movimento 2025-2030 que está aí. Donald Trump, né? É ele que está aí. Então, a Revolução Francesa, irmão, foi só uma para eles poderem voltar de novo ao poder, conquistar de novo. Tá? Os jesuítas, irmãos, eles são a maior organização criminosa que existe no mundo. Tá? Eles apareceram em 1540. Sobre Inácio de Loyola, ele então fundou a Ordem dos Jesuítas. Não existe igual uma instituição, ou seja, uma organização criminosa como os jesuítas. Não tem igual. Entendeu? Eles mataram milhares de pessoas. Aqui em Taquari mesmo mataram gente. Eles faziam, depois que você chega em casa, lá e bota no Google assim, eu quero saber o juramento dos jesuítas. Você já viu lá, não? Desci pro Google, me mostra o que é o juramento dos jesuítas. Aí vai dizer, os jesuítas passavam em Roma, dobravam o joelho diante do Papa e diziam assim, nós vamos degolar, nós vamos extirpar, nós vamos, se as mulheres estiverem grávidas, nós vamos abrir o ventre delas, vamos tirar as crianças, vamos bater com a cabeça na parede até morrer. Todos os infames dos
dos protestantes. Tudo, nós vamos matar tudo. E ia sair pelo mundo desse jeito. Para acabar com tudo. Principalmente os que liam a Bíblia. O protestantismo é sinônimo de Bíblia. Todos que liam a Bíblia, os jesuítas queriam. E eles começaram na Revolução Francesa. Mas essa Revolução Francesa foi só uma demonstração. Ela vai acontecer de novo agora nos últimos dias, quando os jesuítas tomaram de novo o mundo, quando o catolicismo tomar o mundo de novo, que vai tomar agora quando a ferida for curada. E aí é nós que vamos ter que estar lá. Não é Lutero, não é Rus, não é os homens lá. Tá? Não é a que morreu lá na noite de São Bartolomeu, a Joana d'Arc, né? Não é ela que vai estar lá. Ela morreu só para fazer aqui, ó. Só para menear da cabeça. Joana d'Arc já morreu, tá? Na fogueira. Então, queridos, assim, ó, quero dizer para vocês que tudo isso aqui se cumpriu, agora eu quero vir para cá. Aí vocês viram que o povo de Daniel recebeu esse sonho aqui para interpretar para Nabucodonosor, recebeu esse sonho aqui era Nabucodonosor, aqui já era Belsazar, que estava no lugar, primeiro ano de Belsazar, e aqui, que ele sonhou sobre o santuário, ele já recebeu no terceiro ano de Belsazar, e aí ele recebeu essa visão aqui, e a visão dizia assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 8 verso 14 de Daniel. Aí ele queria saber os 2.300 anos, os 2.300 tardes e manhãs. O anjo disse para ele assim, ele viu uma visão do capítulo 8, falando da visão do capítulo 8. Quando ele vê um carneiro e um bode, ele vê que é os médios e os persas e a Grécia. Aquele chifre vocês vão ver lá um chifre na cabeça do bode, era o rei maior, que era o Alexandre, que eu falei para vocês, conquistou o mundo em 10 anos. Tá? Mas de uma hora para outra o chifre foi quebrado. Tá? Ele veio diante do bode, o bode veio diante do carneiro, o carneiro tinha 2 chifres, Dario e Ciro, tá? Tinha os 2 chifres, e naqueles 2 chifres foram quebrados por um chifre no meio da testa do bode. Ele veio pelo alto e acabou conquistando tudo, mas foi quebrado de um momento para o outro, e o reino foi dividido em 4 cabeças do leopardo, que é a própria Grécia. Tá? E a Grécia dominou o mundo até 168, depois veio Roma. Aí, meus irmãos, o que ocorreu ali? O que ocorreu? Na hora em que o anjo estava ali, e Daniel disse, estou vendo o anjo. E alguém vai lá e pergunta para ele a visão. Vai lá e pergunta para ele qual é o significado da visão. E o anjo disse, vou te explicar. E aí alguém gritou assim, Gabriel, dá a este homem a interpretação. E aí sabe qual é a interpretação que ele deu? Do carneiro e do bode. Mas do carneiro e do bode foi fácil, porque assim, ó, o carneiro com 2 chifres é Dario e Ciro, é o reino da Medo-Pérsia. O anjo mesmo disse. Tá lá em Daniel capítulo 8. Aí, mas o chifre, o bode peludo, com um chifre no meio dos olhos, é a Grécia. Ali não tem problema. Não tem problema nenhum. Daniel ficou bem atento, né? Aí quando fica bem atento ali, o anjo para. O anjo para e não dá a segunda interpretação. Porque o que ele viu? O Daniel viu assim, né? Viu os 2 conversando. Miguel e Gabriel. Jesus Cristo, que seria depois, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Miguel e Gabriel. Aí um dizia assim, né? Ele dizia assim, mas um dizia assim, olha, ele vai lançar a verdade por terra, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Aí Daniel viu que não era Dario e Ciro e nem tampouco a Grécia. O que é isso então? Aí quando foi para dar a interpretação, assim, e eu vi um santo que falava com outro santo, aquele que falava dizendo, até quando durará a visão? Até quando vai lançar a verdade por terra? Até quando a verdade de Deus será lançada por terra? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí Daniel desmaiou. Caiu com a cabeça no chão, com o rosto no chão, desmaiou. Desmaiou. E aí, ao ele desmaiar,
Deus deixou então um tempo, curou ele foi trabalhar, preocupado com o que tinha visto, a verdade ser jogada por terra. Aí, no capítulo 9, veio a visão do capítulo 8. No capítulo 9 é a explicação da visão do capítulo 8. Tá? E no capítulo 8, então ele viu os 2.300 anos, 2.300 dias, porque um dia constituído de tarde e manhã, até 2.300 tardes e manhãs, e tarde e manhã, porque nós temos conhecendo tarde e noite, manhã, tarde e noite, né? Mas na Bíblia é tarde e manhã. Aí, 2.300 dias, na profecia, 2.300 anos. Bom, então ele queria saber agora o que vai acontecer no final. Aí o anjo disse para ele assim, Daniel, é muito para o final. Ele adoeceu de novo, ficou doente. Aí só no capítulo 9, ele começou a orar. E o anjo Gabriel veio e sentou pertinho dele e disse, agora eu vou te dar a interpretação. 11 anos depois. 11 anos depois. Veja que Deus não apressa as coisas, né, irmão? Deus é Deus. Por isso que nós aqui neste momento, nós estamos passando a primeira parte, mas depois outro dia a gente vem, faz um apanhado, né? Veja. Aí, meu querido irmão, Daniel chegou, aí vocês podem ler em Daniel capítulo 9, verso 24, 25, 26, 27. Vocês vão ver, até ali vocês vão ver Daniel orando, para que Deus, né, se preocupando, orando, jejuando, se preocupando com as coisas espirituais e também com o cuidado das coisas do rei, ele cuidava muito bem. E então, Daniel agora tem a visão de tudo explicado. Tudo explicadinho. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele queria saber isso. E aí, ele diz no verso 24 do capítulo 9. Sabe e entende a visão, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Ou seja, para Jerusalém sair daqui do cativeiro onde é que tu está preso. Jerusalém vai sair, ou seja, o povo de Deus vai sair, vai construir a cidade, vai construir o templo, vai construir os muros da cidade, vai construir tudo. A hora que eles construírem tudo, eles vão saindo para a terra deles, vai começar a ordem da contagem dos 2.300 dias, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Vai começar a contagem. E todas as profecias dizem que começou a contagem aqui. Ó. Estão vendo essa data? 457 antes de Cristo. Começou a contagem. Tá? Daniel ainda estava saindo do cativeiro, então Daniel, o anjo começou a dizer assim, 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 7 semanas. Que consta dão 7 semanas? 7 semanas de anos. 7 semanas dá 49 dias. Na profecia, 49 anos. Os primeiros 49 anos seriam para eles construir os muros, a cidade e o templo de Jerusalém. Para eles voltar de novo para a sua terra. E eles voltaram. Tá? Começaram a construir. Eu pergunto para vocês, foi fácil para eles? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi facilidade para eles reconstruir o templo de novo? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Sabe o que eles faziam? Eles reconstruíam um pedaço, as gangues iam lá e derrubavam. Reconstruíam o outro, as gangues iam lá e derrubavam. Até que o Neemias, lembra do profeta Neemias? Estava trabalhando para o rei Artaxerxes da Pérsia aqui, os médios dos persas. Tá? E disse assim, rei, estão fazendo isso com nós. Dario e Ciro assinaram o decreto para nós ir, para nós voltar para a nossa terra. Nós estamos voltando e eles estão matando nós pelo deserto, estão matando nossos filhos pelo deserto. Não está dando certo. Porque o rei perguntou, o que tu está triste, Neemias? E o Neemias contou isso para ele. Aí disse para ele assim, e lá nós construímos um pedaço do muro e eles derrubam de novo. Aí sabe o que ele fez? Botou o exército para cuidar. Cuidava deles pelo deserto, cuidava dos muros. E ninguém mais derrubou. E eles reconstruíram os muros em 49 anos. Fizeram tudo isso. Tá? Aí as próximas 62 semanas, 7 mais 62 dá quanto? 69, e eram 70, tá vendo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E sobre a tua santa cidade. 70 semanas dá 490 anos. Tá? Olha só agora. 434 anos, 62 semanas. Essas 62 aqui foi feita então para eles pregar sobre o Messias. Pregar. Falar que o Messias estava chegando. Falar, irmãos, que a salvação estava chegando. Falar que o plano da salvação estava para chegar nessa terra. Que coisa maravilhosa. E aí, esse Jesus que estava vindo, ou seja, esse Deus que estava vindo. Agora, irmãos, faltava 457 anos. Que coisa maravilhosa. Vocês dizem assim, nossa, mas faltava muito. Mas para quem esperou 4.000 anos, irmão.
Não é? Por 4.000 anos fechou. Sim, 4.000 anos Adão e Eva, quando saíram do Jardim do Éden, quando Eva ganhou Caim, ela já colocou o Caim aqui e disse assim... Os 4.000 anos dava 7 no futuro. Oi? Os 4.000 anos fechava no final das 400 Isso, 490 anos. Tá? Olha agora, irmão. Olha aqui, ó. Aí, 434 anos. Fechando as 490. Fechou então 69, tá vendo? Vai faltar uma agora. Faltar uma semana, que são 70 semanas. 7 mais 62, eles anunciando Cristo. Eu pergunto para vocês, irmão, foi fácil para eles anunciar Jesus, anunciar o Messias, a chegada do Messias? Foi fácil? Irmãos, foi fácil, parece que foi muito fácil nos primeiros 82 anos. Mas depois, irmãos, dali, a Grécia se levantou. Quando a Grécia se levanta, irmão, sabe o que ela fez? Ela começou a ensinar aqueles que eram de Jerusalém, os jovens candidatos ao ministério de Jerusalém, ensinavam sobre o santuário. A Grécia começou a corromper eles. Começou a jogar Platão, Sócrates e Aristóteles começaram a confundir a cabeça dos candidatos ao ministério de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? O Messias veio, pergunto para vocês, quantos deles estavam interessados quando Jesus chegou? Lembra? O anjo Gabriel voando sobre as ruas de Jerusalém, né? Voando sobre as ruas de Jerusalém. Vê se tinha um interessado, irmão, um só. Ninguém estava interessado. Sabe por quê? Porque a Grécia ela começou a atuar no mundo em 331. Tá? Ó, 331, 457, vai dar mais ou menos por aí. 80 e poucos anos. Eles trabalharam em paz. Mas depois o que aconteceu? Começaram a confundir eles. Tá? Quando Jesus veio, quando Jesus estava com 12 anos, vocês se lembram o que Jesus fez quando estava? Nem precisa, mano. Não precisa, tá ótimo. Aí um vizinho. Ah não, é o número assim da porta. Dá um arzinho aí. Muito bom. Estou gostando, irmãos. Vocês estão participando, estou gostando muito. Olha só. Aí, queridos irmãos, aí o que aconteceu? Esse ministério sacerdotal começou, quando eles saíram aqui e começaram a pregar o Messias para valer mesmo, o que aconteceu? Jesus Cristo veio. Quando Jesus chegou no começo da última semana, aqui ó, no ano 27 ele apareceu. Por quê? Porque agora você sabe que Jesus nasceu por volta do ano menos 3. Menos 3 porque é antes de Cristo, depois de Cristo. Tá? Menos 3. Jesus nasceu ali, por isso que ele se batizou aos 30 anos, no ano 27. Tá? No ano 27 de nossa era. Tá? Já depois de Cristo. A situação agora é a história depois de Cristo. E Jesus, então, ao nascer, pergunto para você de novo, tinha alguém interessado? Tinha alguém feliz porque Jesus estava nascendo? Jerusalém estava toda alvoroçada porque o príncipe da vida estava nascendo? Mentira, irmão. Nada disso. Não tinha lugar para eles nos hotéis, não tinha lugar. Tinha que nascer aonde? Não tinha ninguém interessado em Jesus Cristo, não tinha ninguém interessado no Messias. Tá? O anjo Gabriel estava indo embora. Aí ele viu um grupo de anjos, uma estrela de anjos, que disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Lembra? Sabe quem é que eles tiveram que se manifestar? Aos pastores que estavam lá cuidando dos seus rebanhos de noite, pensando, olhando para o céu e pensando no Messias. Ele apareceu para eles, porque na verdade todo mundo estava desinteressado na vinda do Messias. Quem é que desinteressou eles? A Grécia. Começou a ensinar os jovens de Jerusalém. Pergunto para vocês, irmãos, e agora como é que está? E agora como é que está? O povo adventista como é que está, irmão? De novo está interessado na profecia? De novo está estudando isso? De novo está interessado no tempo, de novo, no tempo profético? De novo não está interessado. Sabe o que vai acontecer de novo? De novo vão ser enganados pelo Cristo do mal. Só que aquela vez era a vinda de Jesus para morrer por nós. Agora é a volta de Jesus em glória e majestade, então para ser perdidos. Agora é muito mais risco, irmão. Agora nós temos que estar bem. Por isso que eu peço para vocês, fiquem ativos nesse resto
da apresentação aqui, que vocês vão gostar. Vocês vão ver que realmente a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Aí, meus irmãos, Jesus se batizou aqui no ano 27, Jesus apareceu para se batizar. No ano 27, tá? Aos 30 anos. Se batizou no ano 27. No ano 27 ele se batizou, foi ungido pelo poder do Espírito Santo e foi para o deserto, mandado pelo Espírito Santo, preparou-se para a missão e voltou para Nazaré, onde fora criado. E ele ali, na Nazaré, ele foi na sinagoga de Nazaré naquele sábado. O profeta Isaías fala isso. Foi na sinagoga de Nazaré. E quando ele vai na sinagoga de Nazaré naquele sábado, o que ele lê? Dão o livro dos profetas para ele ler. E ele pega o livro do profeta Isaías assim, porque eu fui posto para evangelizar os pobres, né? E ele foi falando, né? E dizer o tempo que o Messias ia aparecer. Quando ele falou isso, ele fechou o rolo e disse assim, hoje se cumpriu isso aqui. Quando ele disse, hoje se cumpriu, eles levaram ele até num penhasco para jogar ele lá dentro do penhasco. Se os anjos não tivessem enseguecido eles tinham matado Jesus naquele dia, naquele primeiro sábado ali, na sinagoga de Nazaré. Já pensaram? Por quê, gente? Porque o povo não estava interessado na profecia. Vocês sabiam que até hoje, se alguém lê Daniel capítulo 9, em Jerusalém é preso? Sabia que não pode ler? Por quê? Porque a profecia das 70 semanas prova o Messias. E eles não querem aceitar isso. Eles disseram que não aceitaram o Messias. Eles não aceitaram. Entendeu? Então, eles simplesmente prendem a pessoa que lê até hoje. Que ler aqui as 70 semanas eles prendem. Já pensou? Até hoje, meu irmão. E aí, meu querido irmão, no ano 27 ele se batizou, foi ungido, começou a sua missão. 3 anos e meio depois, no ano 31, ele morreu. Sabia disso? Ele morreu no ano 31, no dia 14 de abril. 14 de abril. 14 de abril. Na nossa Páscoa, a Páscoa nossa vai ser dia 3 esse ano, não vai? Sexta-feira que vem, não vai? É Semana Santa, né? Semana Santa. Mas no calendário judeu não muda. No nosso calendário muda. Mas no calendário judeu não. O calendário judeu é sempre dia 14 de abril. Tá? Do ano 31 foi onde Jesus nasceu. Onde Jesus morreu por nós. De novo, para vocês não esquecerem, dia 14 de abril do ano 31. Jesus morreu por nós. Aqui, no ano 31, a cruz de Jesus. Mas, para completar as 70 semanas, faltavam mais 3 anos e meio. Que findaria no ano 34. E sabe o que aconteceu no ano 34? 3 coisas e uma mais importante que as outras 2. 3 coisas. Aqui foi o apedrejamento de Estevão. Tá? Estevão foi apedrejado. A profecia diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o quê? O santuário seria o quê? Purificado. Aí Estevão aqui foi apedrejado, e na hora que ele está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto. Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o céu de volta. E Jesus parado ali, diante do Pai, em pé, intercedendo por nós. Estevão viu isso. Pela fé, Estevão viu isso. Eu vejo o santuário aberto. Quando ele viu isso, o que ele estava dizendo? Que o santuário agora não era mais o israelita. Esse santuário do céu não vale mais. Agora o que vale é o santuário do céu. E naquele mesmo instante, se converte ao cristianismo alguém que aprovou, alguém que levou a turba que apedrejou Estevão. Foi o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que se tornou depois o quê? O apóstolo Paulo. Tá? E aí o apóstolo Paulo escreve o livro de Hebreus. Vocês já leram o livro de Hebreus na Bíblia? Já leram o livro de Hebreus? O livro de Hebreus fala tudo sobre o santuário da terra e do céu, fazendo a transição. E Paulo foi o precursor disso. Paulo, depois de se converter de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo, no ano 34, eles então foi por toda a terra pregando o santuário do céu. Não o santuário israelita, mas o santuário do céu. Tá? A súmula de que temos visto é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra de Deus, à destra da majestade no céu, e assim vários pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vendo sempre para interceder por ele. Achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça
para socorro em ocasião oportuna. Né? Então são vários textos que ele foi falando, que ele foi escrevendo ali. Né? Bem, aqui termina a primeira parte da profecia, no ano 34. Bem, no ano 34 foi cortada essas 70 semanas, então, 490 anos de 2.300. Cortado daqui, sobra 1.810. Sobra 1.810. Agora vocês veem que não tem mais, no livro de Daniel, não tem mais a explicação dos 1.810 anos, só tem das 70 semanas. Agora nós temos que passar para onde? Apocalipse. Apocalipse. Por que Daniel e Apocalipse tem que ser estudados juntos? Por causa disso. Porque agora vem as 7 igrejas. Aqui, ó. Esse período aqui foi o período que foi os 1.810 anos. Tá? Foi esse período aqui no Apocalipse. Por isso que quando Deus pega João, Deus disse, ó, eu já dei essa visão. Quando Daniel vê o santuário, vê o trono aberto, tá? Depois Deus torna a dar para João, com mais detalhes. Por quê? Porque Deus sempre amplia. Não é que Deus considera um melhor do que o outro, irmão. É porque Deus trabalha desse jeito. Para quê? Para provar homens. É assim que Deus faz. Bem, aí, meus queridos, vem as 7 igrejas. E as 7 igrejas, ele pega Éfeso, Esmirna, pega um Tiatira, Sardes, Filadélfia, Filadélfia, que não é o mais importante esses nomes, mas esses nomes existiam lá. Para quê? Para mostrar 7 capítulos da igreja de Deus, desde o ano 34, quando Jesus voltou para o céu, morreu e voltou para o céu, até o ano 1844. Tudo fatiado, mas as 7 igrejas vai mais longe. Vai até 1844 e de 1844 a última igreja até a volta de Jesus. Até quando Jesus voltar. Não tem 8, tem 7 só. As 7 igrejas, 7 capítulos foi contado a história do povo de Deus. E eu quero, como eu falei, rapidinho terminar nesse quadro aqui, contando isso para vocês nesse momento. Tá? Rapidinho. Olha como Deus fatiou o tempo. Olha como Deus fatiou o tempo. Deixou bem fatiadinho para nós entendermos direitinho onde é que nós estamos. Qual é o momento que nós estamos, tá bom? Então olha só agora. Éfeso, o ano 31, foi o momento que Jesus morreu. Tá? Jesus morreu no ano 31, aqui, no dia 14 de abril. Eu pergunto para vocês, qual é que era a igreja aqui? Ano 31 ou ano 34, tanto faz. Aqui quando Jesus foi para o céu, aqui quando Estevão foi apedrejado, ele viu o santuário aberto. 34, 31, tanto faz. Tá? Eu quero só dizer que aqui era a igreja apostólica que estava vivendo. Era Paulo que estava pregando, era Pedro que estava pregando, do ano 31 ao ano 100, ou do ano 34 ao ano 100, tanto faz. Tá? Eu quero só dizer aqui para vocês que aqui, nesse período, é o período apostólico. Tudo antes de ser destruído Jerusalém no ano 70. Nesse período aqui, irmãos, ó, do ano 31 ao ano 100, eu pergunto para vocês, algum ataque de Satanás que vocês se lembram? Algum ataque de Satanás que vocês já leram na Bíblia? Nesse período? Irmão, não pensa que Satanás tinha morrido, não. Satanás estava bem vivo aqui. Tá? Satanás matou a Cristo, assassinou Jesus, Filho de Deus, matou todos os apóstolos, mas antes de matar os apóstolos, o que eles faziam aqui? Pega a igreja de Éfeso para você ver ali está a carta. Apocalipse 2, verso 1 a 7. Sabe o que está escrito lá? Lá Jesus disse assim para eles, eu estou aprovando vocês num texto, ele diz assim, ó, um desses textos aqui ele fala assim, eu aprovo vocês, sabe o quê? Porque vocês estão muito bem. Vocês estão unidos. Vocês estão orando juntos. Vocês estão orando juntos. A igreja primitiva. Olha, lê Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6. Vocês vão ver toda a união da igreja primitiva. Né? Eles tinham tudo em comum, eles oravam, eles cantavam junto, irmão. Eles comiam juntos, né? Oravam juntos, se esforçavam, tinham força, irmão, porque os apóstolos iam pregando o evangelho e a sombra de Pedro curava as pessoas de Paulo também. Né? E aí, todos os apóstolos faziam milagres. E não eram só os apóstolos, era a igreja toda fazendo milagres. E Deus ia acrescentando cada vez mais. E a igreja parecia que todo mundo ia se tornar cristão. Tá? Aqui, no período de Éfeso. Mas eu pergunto para vocês, e Satanás? Já estava aqui? Estava aqui de novo, não? Ele acompanhou todo esse período. No ano 457 a.C., acompanhou tudo para não dar certo. Para não pregar Jesus. Para não pregar o Messias. Para tão só criar história, ditando o mundo, a cultura do mundo daquele tempo. As modas, tudo. Tá? Tudo ele ditava. Aí aqui, eles entram na época dos apóstolos. Aí Jesus vem,
vence Satanás em tudo. Vence o diabo em tudo, irmão. Nada perdeu para o diabo. Nenhuma perdeu para ele. E aí, o que aconteceu? Jesus foi embora para o céu novamente. Mas disse o que para os apóstolos? Fica em Jerusalém. Não sai para a rua de qualquer jeito aí. Vocês estão eufóricos. Vocês viram que eu ressuscitei e vocês estão eufóricos. Mas não sai para a rua contando a ressurreição de qualquer jeito. Fique aonde? Fique lá no cenáculo. E eles ficaram lá quantos dias? 10 dias. Por que 10? Por que 10? Porque o 10, irmão, é o número do comando de Deus. O que Deus está dizendo para eles? 10 é o número do comando de Deus. Por isso os 10 mandamentos. Tá? 10 é o número do comando de Deus. E nesse comando de Deus, o que Jesus está dizendo? Sou eu que vou fazer a minha obra. É eu que vou fazer. Eu que vou estar por trás. Nada de querer pensar que o Pedro é melhor, que o João é melhor, que o Tiago é melhor. Vocês vão se unir e sou eu que vou fazer a minha obra. É isso que estamos dizendo. Por isso 10 dias. Fique 10 dias lá. Jesus ficou os primeiros 40, depois que ele ressuscitou. E mais 10, deu 50 dias, a festa do Pentecostes. Foi onde ele recebeu no dia do Pentecostes o Espírito Santo. E eles foram a todo mundo. E eles começaram a pregar e pregar e pregar, até, meus irmãos, que lá eles diziam assim, né? Jesus dizia assim, eu aprovo vocês, vocês são especiais, eu estou com vocês. A obra está sendo indo muito boa, mas não está só indo boa. Sabe por quê? Porque tem gente atrapalhando. Os docetistas, os ebionitas, os nicolaítas, sabe quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas são aqueles que queriam a glória para si mesmo. E sabe por que eles foram criados? Por os 7 diáconos, capítulo 6 de Atos. Quando Deus chama os diáconos, Nicolau fundou uma seita perigosíssima dentro da igreja apostólica. Queria dar trabalho. Né? E não é que deu trabalho. Não é que deu trabalho. Deu trabalho tanto que eles fundaram, a seita dos Nicolaitas fundou, eles levantaram a igreja romana, católica, apostólica romana. Sabe o que eles fizeram mais? Eles levantaram a ordem dos jesuítas, na época dos reformadores. Coisa terrível, aqui tudo dentro disso aqui, ó, tá? Foi até o ano 100. Aí no ano 100, irmão, só tinha um apóstolo vivo, só João. Só que escreveu o Apocalipse, João morreu no ano 103, tá? No ano 100. Aí do ano 100 a 313, ó, bem fatiadinho para nós aí. Bem cortadinho para nós entender todas as coisas, tá? Aí do ano 100 a 313, a igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer o quê? Mirra. Mirra era uma planta do deserto que era esmagada e soltava um cheiro suave. Símbolo apropriado para representar a igreja de Cristo aqui. Os apóstolos tinham sido todos mortos já. E então, os que eles converteram é que pregavam o evangelho. O Império Romano que dominava. O Império Romano matou quase todos. Só aqui, tá vendo essa data aqui? Vocês conseguem ver de lá essa data ou não? 303 a 313, 10 anos, foram mortos 68 mil cristãos do Império Romano. Nero matou Paulo, matou Pedro, enfim, cristãos sendo mortos no Coliseu, as feras comendo, era assim que fazia. Aqui, ó. Já estou em 313. Vamos lá no 313? Agora vamos para 538. Aqui, Roma queria terminar com a igreja de Cristo. Os apóstolos morreram, agora vão terminar com a igreja. Agora eles vão desanimar. Não, eles continuavam pregando. E cada um que Roma matava se convertia a 100. Até que o diabo pensou assim, eu não vou mais tentar desse jeito aí não. Eu não vou mais trabalhar desse jeito. Chamou os anjos dele, disse, não vamos trabalhar desse jeito mais. Ó. O diabo disse para os anjos dele, não vamos mais trabalhar desse jeito não. Por quê? Porque a gente mata um, se converte sem, não tem cabimento. Vamos parar com isso. Parar com a perseguição. Sabe o que fizeram? Aqui, ó, veio o terceiro período. Pega. E se você pegar a carta, você vai ver que os nicolaítas agora que não foram aceitos aqui já foram aceitos. Eu temo contra vocês, eu tenho contra vocês que vocês aceitam as obras dos nicolaítas, o qual vocês tinham rejeitado lá no começo. Agora vocês já estão aceitando. E o que faziam os nicolaítas? Glória para si mesmo. Glória para os pais da igreja. Pai. Não, vocês são interessantes. Vocês são os pais. Nós devemos honrar vocês. Do pai se tornou o quê? Papa. Do pai nasceu o quê? Papa.
Tá? E em 317 nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabia disso? Foi fundada por Constantino a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 317. E no ano 538 ela começou a agir. Ela recebeu o poder lá da perna, lá do animal, o mesmo chifre pequeno, recebeu o poder aqui. Tá? Recebeu o poder aqui. 538. 476, Roma se dividiu, tá? E nasceu na cabeça do animal. Se nasceu na cabeça e os 10 chifres representavam os 10 reis, a Europa toda, então nasceu no meio da Europa, na Itália, em Roma, nasceu ali, tá? E começou a ação em 538. Quando começou a 538, aí conta esses dois períodos juntos que eu falei para vocês já, de 1260 anos, tá? Contra esses dois períodos de Tiatira e Sardes. Bem fatiadinho, Tiatira foi do ano 538 a 1517, quase 10 séculos. E Sardes foi de 1517 até 1798, quando começaria o tempo do fim, ela receberia, esse poder receberia uma ferida de morte. Por que receberia ferida de morte? Porque é Deus que está no comando de todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas. Amém por isso, irmãos. É Ele que sabe o problema das nossas vidas. É Ele que sabe todas as coisas das nossas vidas. E é Ele que deu a ferida de morte ao papado aqui em 1798, para Ele poder o quê? Anunciar ao mundo a hora do juízo que iria começar, a hora do julgamento. E agora, venha comigo, porque eu estou nos últimos dois períodos. E como eu falei, se você ver os detalhes aqui de Tiatira e Sardes, é os dois períodos mais tristes da história do mundo. Mais triste. Tá? Aqui ele misturou a verdade com o erro. Aqui nesses dois períodos ele fez, ou seja, foi colocado as consequências desse período. Criou o inferno, criou o purgatório, criou o sinal da cruz. Tudo contra as tradições que você pode imaginar, irmão, foram criadas aqui, foi começado aqui. E aqui, durante todo esse período, ele só ia abrindo o baú das tradições. Cada vez mais, abrindo o baú das tradições e jogando no lugar da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus, aqui ela foi esvaziada. E aqui nós temos, por exemplo, se lembra dos 4, nós sempre gostamos de falar, né, os 4, principalmente os 4 povos que tiveram muito trabalho com Roma aqui. Tiveram muito trabalho. Para eles continuar louvando a Jesus Cristo, que eram os valdenses. Pedro era empresário. Uma hora Pedro Valdo estava com as suas empresas, né? Daqui a pouco ele mandou parar todo mundo, e todos vão copiar a Bíblia. A Bíblia estava sendo extinguida, irmão. E nós temos só a Bíblia hoje por causa dos valdenses. Sabia disso? Os valdenses que seguraram a última Bíblia lá na caverna, eles não acharam, senão tinha queimado tudo. Queimaram todas as Bíblias aqui nesse período dos 1260 anos. Foi o período mais triste que existiu, mais escuro, porque não tinha nem a ciência conseguia se manter. Nem a ciência, quanto mais a religião. Tá? Tudo aqui, ó, foi deturpado. Tudo. Martinho Lutero, você vê aqui, ó, tá aqui tudo, ó. Martinho Lutero, 1517. É Jesus. Jesus é que é o único que pode perdoar pecados. A Roma dizia que não. A Roma dizia que eles é que podiam perdoar pecado. Porque o animal tinha o quê? Ou seja, o chifre tinha o quê? Olho e tinha uma boca que falava arrogância e blasfêmia. Tá vendo? Que as profecias são todas ligadas. Aí, queridos, bem-vindo agora aos últimos 2 períodos, os 2 períodos mais importantes. Esses são os 2 períodos mais importantes da história das nossas vidas. Tá? Nós estamos aqui em Laodiceia, mas em Filadélfia, quando ela surge em 1798, ela já surge com um propósito: levar o Evangelho ao mundo. Como é que fazia agora? Essas Bíblias queimadas agora aqui não existiriam mais. Por quê? Porque agora aqui, na Sociedade Bíblica Inglesa e depois na Sociedade Bíblica Americana em 1816, ó, 1798, 1804, 1816, as primeiras 2 sociedades bíblicas. E o livro de Deus foi pelo ano. Todo mundo. Tá? Todo mundo que agora. E o que Deus fez? Aqui tá vendo esses nomes? Depois, se vocês quiserem tirar uma foto aqui, olha, do banner, para vocês botar no celular de vocês, ó. Ou senão minha esposa até pode mandar para vocês, se vocês quiserem, o PDF. Tu tem? Tem. O PDF? Pode mandar para eles. Tem, PDF. Né? A foto do... Eu acho que ele tem também. Ah, tu tem também? Então, manda para eles. Tá? Para que quando vocês forem ler a Bíblia, vocês se situarem aonde vocês estão. Aqui nos gráficos, você tem como se situar. Olha só agora.
Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, amor fraternal. Eles eram muito fracos, porque tinham vindo do túnel da Idade Média. Não tinha nada, irmãos. Nada. Bíblia queimada. Não tinha nada, não tinha o que fazer, não tinha se pegar onde. Entendeu? Pois esses homens aqui, se vocês lerem todos depois, vocês vão ver. Esses homens aqui, e eram crianças também. Tinha criança de 6 e 8 anos, que ajudaram a pregar o julgamento que ia começar. Aqui, irmão, na igreja de Filadélfia, durante o período de 46 anos, eles pregaram o juízo. Crianças subiam de pé na Suíça, na Suécia, e pregavam e diziam assim, que dizia para o povo se preparar que em 1840 a 1850 ia acontecer, eles não sabiam a data certa, mas ia acontecer um juízo. Joseph Wolff, um dos que está aqui, o Joseph Wolff está pregando numa tribo de índio, lá na África, não, na Ásia, e de repente um índio, o cacique levantou a mão e disse: pregador, você não está sabendo que por volta de 1840 a 1850 vai existir um juízo no céu? Quem é que tinha dito para aquele cacique? Quem é que estava falando para aquele índio? Né? Os anjos de Deus estavam na obra ali, ó, falando, porque temer a Deus e dar-lhe. Mas o que diz o verso antes? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o selo de Deus, né? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que assentem sobre toda a terra, toda a tribo, nação, línguas e reis, dizendo com grande voz: temer a Deus e dar-lhe glória. Tá? Pois então, esta mensagem estava indo a todo mundo, tá? Nesses 46 anos. Mas, irmãos, como é que estava agora aqui, ó, nesse período aqui que o papado dominou, nesse período aqui, milhares de pessoas, a partir do ano 1620, começaram a fugir, irmão, para um continente gelado chamado continente americano. Os Estados Unidos não havia ainda sido colonizado e nem tinha jamais sido, né, vamos dizer assim, Colombo jamais tinha descoberto, né, a América. Não. Mas ele já estava fugindo para lá. Aqui era tanta perseguição, irmão, ver que nem Catarina viu os seus 7 filhos morrer, todos enforcados, todos degolados na frente dela, tá? Eles matavam aqui, ó, crianças, homens, mulheres e crianças a menor piedade. Agora você vê assim, ó, aqui eles pregando. E quando eles chegavam no novo mundo, no novo continente, era frio, era gelado, eles morreram tuberculose, muitos deles morreram tuberculose, mas eles cantavam alegre, diziam assim: nós somos livres. Nós não vamos entender muito bem aqui, irmãos, essas coisas, sabe por quê? Porque nós somos livres. O dia que nós perdermos nossa liberdade, que vai muito pouco tempo agora, nós perdemos nossa liberdade, aí nós vamos entender o que é liberdade. Aí nós vamos entender. Tá? Aí, meu irmão, aqui esse povo cantava, e agora o país dos Estados Unidos surge. E eles vão, a nação americana já tem a primeira sociedade bíblica. Olha só. E o livro de Deus parte. E aí todo mundo distribui em todos os lugares, e a mensagem foi forte: temer a Deus e dar-lhe glória, chegada a hora do seu juízo. E eles foram por todos os continentes pregando isso, tá? Até que terminou os 46 anos, terminou o tempo de Filadélfia, entrou o período de Laodiceia. E quando entrou o período de Laodiceia, no período de Filadélfia, Deus disse assim: ó, eu vou fechar uma porta e vou abrir outra. Qual é a porta que eu vou fechar? Aqui já tinha sido fechado nos dias de Cristo, a porta do pátio, porque não precisava mais sacrifício de cordeiro. Aí ele disse assim: agora eu vou fechar a porta do santo, tá? E vou abrir a porta do Santíssimo. Santíssimo ficava mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai abrir a porta do Santíssimo. Quando o sacerdote fazia isso, ó, não esqueça, ó, quando o sacerdote fazia isso, tá? Ele oficiava aqui no lugar santo, ele oficiava 359 dias. O ano é 360, o ano bíblico, tá? 359 dias. E o chefe do sacerdote, o sumo sacerdote, oficiava aqui, ó, no último dia, para fechar os 360. Nesse período aqui, 360, tá? Ele oficiava aqui, agora aqui ele oficiava o último dia. E neste último dia, meus irmãos, era o dia do juízo. Tá? E para ter esse dia do juízo aqui, e nunca ninguém foi morto lá, porque todos que não prestassem atenção no dia do Yom Kippur de Israel, morria, meus irmãos. Tá? O cordeiro era trazido, 2 cordeiros, um bode também era deixado, era o chamado bode de Azazel,
Aqui o sumo sacerdote entrava. Na hora que o sumo sacerdote estava aqui, todos tinham que estar atentos à volta do santuário. Todos tinham que estar pedindo perdão dos seus pecados a Deus. 10 dias, irmãos. 10 dias. 7 sacerdotes. Ali, com a trombeta. No meio de todo o acampamento. Olha lá, ó. No meio de todo o acampamento. É chegado a hora do julgamento. É chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu 10 dias, 7 sacerdotes. Pois aqui, ó. De 1798. Tá? Aqui começou a pregação. Mas sabe quando que ela se intensificou? Quando as estrelas caíram do céu. Sabe quando que as estrelas caíram? 13 de novembro de 1833. No ano seguinte, comecinho, ó, novembro, tá? Tá terminando o ano. Quando começa o ano 1834, a mensagem do juiz avança. E até 1844, que eram 10 anos, ó, 10 dias, sacerdote, agora aqui no tratado de profecia, 10 anos, foi anunciado em todos os lugares. O pessoal do Miller, Guilherme Miller, os Milleritas, depois se tornaram adventistas do sétimo dia, tá? Anunciaram durante 10 dias aqui, 10 anos aqui, 1833, 34 até 1844. Anunciando a hora do juízo. E aí veio o momento do julgamento celestial. Aqui, quando Cristo morreu, pergunto para vocês, houve um desapontamento, sim ou não? E se desapontaram, sim ou não? Desapontaram, não, senhor? Aqui, ó, os discípulos, por exemplo, você tem uma ideia que os dois do caminho de Emaús, lembra? Quando Jesus ressuscitou, eles estavam indo para Emaús, 12 quilômetros. 12 quilômetros. De repente, quando eles viram, tinha um terceiro junto com eles. E perguntou assim, por que vocês estão tão tristes hoje? Mas vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém, não sabem? Perguntou para eles, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mas quais? O que aconteceu? Aí ele chegou lá em Emaús, ele fez sinal que ia passar adiante, eles disseram assim, não, fica conosco, porque é noite já, e já é noite, nós queremos que você fique conosco. Quando ele ficou, foi partir do pão e reconhecer que era Messias. É reconhecer que era Jesus, que ressuscitado. Aí eles voltaram, irmão, 12 quilômetros correndo, se quebraram todos, se arrebentaram todos, chegaram todos esfolados, porque era um caminho pedregoso, em Jerusalém, até Jerusalém, eles foram pelas montanhas. Aí quando Jesus partiu, como que eles reconheceram, Jesus desapareceu. E quando eles estavam de novo já conversando com os outros apóstolos em Jerusalém, numa porta fechada, e eles estavam contando coisa mais especial, mas estava todo mundo eufórico, Jesus aparece no meio deles, irmão. Porque agora Jesus não precisa mais da porta para entrar, porque agora ele está glorificado. E ele entra e fica no meio deles. Né? E eles... Outros olhos de Tomé disse, eu não acredito, então toca aqui, Tomé. Jesus tinha um corpo, sim ou não? Tinha, porque Tomé tocou nas mãos, tocou nos pés dele, tocou no lado dele. Só que ele tinha um corpo glorificado, não precisava mais de porta para entrar. Estavam todos desapontados. Tá? Por quê? Porque Ezequiel falou que o livro ia ser estudado, está falando das 70 semanas, Ezequiel 3, tá? Falando das 70 semanas, 490 anos. Quando esses 490 anos passassem, ia haver um desapontamento. Muito bem. Desapontamento aconteceu, mas eles reconheceram. E aqui o homem que viu o santuário aberto. Muito bem. Agora passa 1810 anos, um outro homem vê o santuário aberto, vê o Santíssimo aberto. Agora não é o Santo, agora é o Santíssimo. Irã Edson estava passando um milharal e ele teve a visão celestial pela fé e ele viu o santuário aberto, porque houve um grande desapontamento aqui também. Quando eles pregavam, todo mundo pensou que Jesus estava vindo em 22 de outubro de 1844. Eles achavam que Jesus estava vindo, né? E Jesus não veio. E tem pessoas que têm vergonha do desapontamento. Não, o desapontamento é profético, tanto daqui como daqui. Tanto daqui como daqui é profético. Está profetizado lá em João, lá em Apocalipse capítulo 10. O João comeu o livrinho, qual é o livrinho? O livro de Daniel, que seria explicado isso aqui. Tá? Quando o João come o livro, era doce como mel, mas no seu estômago ficou o quê? Ficou amargo. Estava profetizando o desapontamento daqui da série.
7 igrejas, da última igreja. Penúltima igreja de Filadélfia. Ele fechou uma porta, fechou a porta do santo e abriu a porta do Santíssimo. E quando abria a porta do Santíssimo, era o juízo final. Então nós estamos vivendo aqui, irmãos. Sabe quantos anos? Alguém contou? Este ano que passou completou quantos anos? 181 anos. 22 de outubro de 1844. Hoje nós estamos vivendo em 2026. Este ano vai fazer 182 anos. Perceberam? 1810 no Santo, 182 anos no Santíssimo. Tá Tardança do noivo, né? Oi? É a tardança do noivo. Já passamos o tempo. Perceberam? Já passamos o tempo. Agora porque a obra de Deus está atrasada. Por que está atrasada? Porque os homens estão atrasados. Mas havia uma tardança, por quê? Porque a parábola dizia o quê? Que as virgens estavam dormindo, não era? Está todo mundo dormindo. Mas a hora que formos acordar, é o fim de todas as coisas. Queridos irmãos, alguma pergunta nesse momento? Alguma pergunta de tudo isso que eu falei para vocês? Agora nós estamos vendo aqui, ó. E ali, prometo para você que no próximo encontro nós vamos se encontrar todos e nós vamos passar para os 7 selos. Aí, irmão, aqui, ó, tá vendo os 7 selos? O livro selado e o momento final que o selamento vai passar pelos livros. Quando o selamento passar pelos livros, irmão, vai ter um grupo especial, o grupo da igreja de Laodiceia. Laodiceia, eu vou dizer todos os versículos que vocês conferem em casa, tá? Ao anjo da igreja de Laodiceia, que está em Laodiceia, diz o amém. O amém por quê, irmão? Por que diz o amém? Porque o amém você diz quando está terminando. Quando termina cada frase. Tá? Aqui é a última igreja, por isso que diz o amém. Tá? Agora eu quero dizer mais para vocês. Olha só. Diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Princípio da criação de Deus, diz ali. Conheça as tuas, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Porque és morno, estou o quê? A ponto de vomitar da minha boca. Porque dizes. Tu dizes, Laodiceia. Aqui, ó. Laodiceia. Tu dizes. Estou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Nem sabe que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Mas agora vem a sorte para nós. Vem a sorte para todos nós. Aqui, nesta sala. Tá? Verso 18. Aconselho que ele me compres ouro, refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Ouro provado pelo fogo é uma fé que opera pelo amor e purifica a alma. Vestiduras brancas é a justiça de Cristo imputada em nós, ou seja, acreditada em nós. Você não tem crédito nenhum para a salvação, a justiça de Cristo te credibiliza para a salvação. Mas aí se você aceitar. Se você aceitar, você passa a viver a justiça comunicada de Cristo. Você começa agora a comunicar essa justiça. Para você, para a tua alma, para ti mesmo e para os outros que estão vivendo. Mas aí tem um colírio. E o colírio vai botar nos ossos. Para quê? Para livrar nós da cegueira espiritual. Quando livra nós da cegueira espiritual, o que acontece? Laodiceia então está preparada para começar a hora do juízo, que vai abrir agora o juízo dos vivos. O juízo dos mortos já abriu aqui, 22 de outubro. Agora vai abrir o juízo dos vivos. Quando abrir o juízo dos vivos, vai ter um grupo do cavalo branco. Lembra dos 700? O cavalo branco então vai começar a ser o julgamento. Por quê? Porque aquele grupo que comprou as três riquezas de Cristo. Esses vão pregar a palavra de Deus. Serão 144 mil que vão receber vão fazer isso, que vão entrar no cavalo branco para poder então fazer a obra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vocês têm alguma pergunta, irmãos? Muita informação, né?